Com seu exército de demônios, o Lorde Demônio Satã separa seus 4 poderosos generais para conquistar as terras de Gente Asla, mas um herói levanta sua espada sagrada contra eles e começam a se direcionar até o continente central, onde estava acontecendo uma luta intensa com o exército dos humanos invadindo as terras e chegando próximo ao castelo do Maul. E lá dentro do castelo, o Maul lutava contra o herói que quase o acerta, mas o Maul escapa e vai para fora, onde grita dizendo que por enquanto os humanos poderiam ficar com Gente Asla e que futuramente irá retornar. E com isso, ele e um de seus servos, o Alciel, entram em um portal e vão para um lugar desconhecido, até que quando percebem, eles haviam se tornado humanos. 2 policiais aparecem, mas não conseguem entender nada do que dizem e pensam que são estrangeiros. O Maul fala para guardarem a magia que tem, até que consigam descobrir mais sobre este mundo. Os 2 são levados pelos policiais para serem tratados, mas estavam em salas separadas. O Maul aproveitou a oportunidade de estar a sós com um policial e utilizou uma magia de hipnose para que conseguisse informações sobre este mundo. E pela falta de magia que há na Terra, eles não conseguem manter a forma demoníaca, mas o Maul tinha conseguido trazer consigo mesmo uma pequena quantidade. Mas até que consigam recuperar, eles decidem que vão viver como humanos. Eles conseguem um lugar para morar, mas quando chega a noite, o Maul acaba desmaiando, mas aconteceu por causa da fome, já que ele não sabia que corpos humanos precisavam comer para sobreviver. Eles acabam percebendo que precisariam trabalhar para conseguir viver, e começam a preencher formulários, e com o registro familiar feito, o nome do Maul ficou Maul Sadal, e o Alciel agora é Ashia Shirou. Após estarem um pouco mais estabelecidos, eles ainda passavam por dificuldade financeira, e estavam quase sem nada para comer, além de hambúrgueres e batata frita, que o Maul consegue em seu trabalho. E na chuva, o Maul vai trabalhar, e enquanto esperava para atravessar, uma garota aparece e ele a entrega seu guarda-chuva e sai correndo na sua bicicleta. E no seu trabalho, ele atendia as pessoas gentilmente, como uma pessoa normal, além de estar levando seu trabalho a sério para aos poucos voltar a ser o Maul. Shirou também não ficava parado, e ele começou a pesquisar por métodos para recuperar a magia, já que o objetivo do Maul não é apenas conquistar Gente Asla, mas também o novo mundo onde estão. Começou a acontecer um terremoto, mas eles agiam como se não fosse nada. A Shiro, que é parceira de trabalho do Maul, estava deprimida por sempre derrubar batatas fritas no chão, e a chefe deles, a Mayumi, entra na sala e fala para voltarem ao trabalho, para assim conseguirem atingir o maior número de vendas. E enquanto o Maul preparava as batatas fritas, ele percebe que ainda não estavam prontas, e começa a pensar se as batatas fritas fritaram a fritadeira, e entra em desespero ao ponto de pensar em usar magia para consertá-la. Um pouco depois, enquanto estava para baixo pelo que aconteceu, Mayumi chama o Maul, e enquanto ele esperava por ela, ele pensava que iria ser demitido, mas a Mayumi aparece e fala que não era mais notícias, e que ele iria passar a ser um funcionário de tempo integral. Ele volta para casa todo animado para contar a Shirou, mas acaba encontrando novamente a garota de mais cedo, e ela o pergunta se ele tentou usar magia, e assim o Maul percebe que ela na verdade é a herói Emilia, e esse encontro aconteceu por causa que Emilia entrou no portal que o Maul havia criado para ir ao mundo em que está agora. Ela tem o objetivo de matar o Maul e acaba sacando uma faca, mas o Maul a deixa envergonhada quando diz que a faca era de 100 ienes. E além do Maul, a Emilia também pôde usar seus poderes, e sem tempo para conversas, ela parte para cima do Maul, mas os dois acabam indo até a delegacia por estarem brigando, e o policial achava ter sido uma briga de casal, e Emilia acaba ficando toda envergonhada, mas quando voltavam, ela fala que iria poupar a vida dele por enquanto. E de noite, enquanto o Maul jantava, Emilia aparece batendo na porta de sua casa, mas Shirou a tranca e Emilia começa a chorar do lado de fora, por estar sendo ignorada. O Maul a deixa entrar e ela fala que estava sozinha nesse mundo, já que o sacerdote Oba não conseguiu entrar antes do portal fechar, e ela logo em seguida começa a criticar a forma de vida atual do Maul, até que ele fala que irá conquistar o Japão, começando pelo lugar onde trabalha. Emilia acha ridícula a ideia e resolve ir para casa, mas antes fala que seu nome no Japão é Yusa Emi, e desde quando encontrou Maul, Emi passava todos os dias observando como Maul iria agir e ver se iriam fazer algo suspeito, até que ela resolve ir até onde o Maul trabalha, mas ele ficava se fazendo de besta. Mais tarde, antes de ir para casa, Maul se encontra com Emi, que fala que estava o observando por dias e pergunta se iria continuar vivendo no Japão, pois caso ele fosse, ela não teria motivos para matá-lo. Mas Maul se recusa e fala que irá voltar para reconquistar Gente Asla, e logo acaba caindo de sua bicicleta, já que estava com o pneu furado. Ou era o que pensavam, pois eles estavam sendo atacados por magia, mas não sabiam de quem. Maul e Emi conseguem fugir, mas logo começam a se culpar pelo fato de terem sido atacados, e o Maul vai embora para sua casa, mas tinha um chiclete colado em seu tênis, e o que aconteceu é que Emi havia deixado cair a sua carteira, e pede envergonhada para que dormisse na casa do Maul. Ele deixa, mas empresta 1000 ienes para que ela partisse logo de manhã e ela vai dormir. Já tarde da noite, o Maul se ressentia por Emi ter ido parar neste mundo sozinha, até que recebe uma mensagem de alguém desconhecido em seu celular, onde dizia que os terremotos iriam continuar, mas também recebe uma mensagem de Chihiro dizendo que outro terremoto iria acontecer, e começa a pensar o que poderia ser. De manhã, quando Emi já estava em sua casa, ela liga a TV e vê que estava passando uma reportagem e nela estava a bicicleta do Maul, além de estar ele e Shirou no meio da gravação.
Também em sua casa, Chiho estava feliz, pois havia marcado de se encontrar com Mao de tarde. E lá estava ela, toda bobinha. Quando estava em seu trabalho, Amy acaba recebendo uma ligação de alguém misterioso, onde diz conhecer o Mao e a Herói, além de querer destruir ambos. Amy começa a julgar pela voz e pensa que é um demônio, mas logo depois ele acaba desligando. No intervalo, Amy recebe uma ligação da polícia para assinar alguns papéis, para que pudessem liberar a bicicleta do Mao. Ela vai irritada até o Mao, e ele fala que isso contou como um pagamento por ter dormido na casa dele na noite passada. Quando estavam do lado de fora, Amy fala sobre o telefonema de mais cedo, e que o Mao tinha sido ameaçado, e diz que não queria que nenhuma outra pessoa o matasse além dela. Ele lembra que estavam em público, e ela acaba ficando envergonhada e vai embora. Como já estava perto do Mao se encontrar com Chiho, Shiro o leva para comprar alguma roupa decente, usando de seu fundo de emergência para conseguir pagar. Os dois se encontram, e o Mao percebe que a Chiho tinha cortado o cabelo, e ela o elogia por como ele estava vestido. Os dois resolvem ir até um café, e Chiho queria que dessem as mãos, e o Mao a segura e ela fica ainda mais corada. Quando Amy voltava, acaba encontrando Shiro, que estava se esgueirando na parede, e quando se aproxima, acaba vendo Mao em um encontro. Amy pensava que estavam fazendo algo indecente com a garota, mas Shiro a explica, e também fala que Chiho está apaixonada pelo Mao. Amy começa a suspeitar dela ter algum envolvimento com outro mundo, e resolve ir até eles. Lá dentro, Chiho conta para o Mao que na noite passada escutou algumas vozes estranhas, e o Mao começa a pensar que devem ter utilizado a comunicação que é usada para sincronizar a mente dos humanos em diferentes mundos, onde chamam de Idealink. O Mao se engasga ao ver Amy entrando e começa a disfarçar para provar que não estava fazendo nada de errado. Chiho estava prestes a se confessar, até que Amy a interrompe e fala para Chiho não se envolver com o Mao, e logo as duas começam com um bate-boca, até que Chiho pergunta se Amy é a ex-namorada do Mao. Isso acaba deixando Amy furiosa, até que de repente um terremoto começa a acontecer, fazendo desmoronar todo o edifício em que estavam. Chiho acorda, mas Amy estava com ela, e Chiho pergunta onde estava o Mao. Amy fala que certamente estava viva e a pede desculpas, e fala que não havia nada entre ela e o Mao, e as duas começam a se entender, mas Amy volta a falar que quem se envolvesse com o Mao estava destinado a se machucar, e joga um feitiço em Chiho que a faz dormir. Nesse instante, o Mao aparece e ele estava em sua forma demoníaca. Amy pensa em aproveitar essa chance para derrotá-lo com o restante de poder que ainda lhe restava, mas acaba parando assim que o Mao fala que iria dar um jeito de salvar todos que estavam ali, e começa a ir afastando os escombros enquanto protegia as pessoas ao redor. Quando estavam do lado de fora, Amy começa a lembrar de quando era mais nova, e os cardeais apareceram para levá-la, e o seu pai diz que ela é filha de um anjo, e que é a única em Ente Asla capaz de derrotar o Mao, e esse foi o último dia dela com ele. O Mao se aproxima de Amy, e ela para de pensar no passado. Chiho também estava por perto, e alguns policiais a perguntam se ela é filha do inspetor Sasaki, que é o moço que o Mao conseguiu informações quando chegou nesse mundo. O policial fala que vai chamá-lo, e o Mao não queria que descobrissem sobre ele, e resolve ir embora. De manhã, Amy estava na frente da casa do Mao para entregar os 1000 ienes que ele havia emprestado, e quando estava indo embora, o Mao tenta avisar para tomar cuidado ao descer as escadas com salto, mas acaba sendo tarde e Amy cai de cara no chão. Ela vai até a casa do Mao para tratar seus ferimentos, mas quando ele tenta ajudar, Amy mostra o quanto estava perturbada pelo fato do Mao estar ajudando as pessoas, e já que ele é assim, ela o pergunta do porquê dele ter matado o pai dela. Amy começa a falar que o Mao que conhece é alguém perverso, que busca apenas fazer o mal, e surpreso, o Mao fala que nunca tinha pensado sobre suas ações e a pede desculpas, mas Amy ainda estava furiosa, só que de repente Chiho aparece junto de Shiro, e acaba entendendo errado por ter visto Amy e o Mao, e logo em seguida a proprietária, que se chama Mikichi, aparece e avisa sobre a reforma que irão fazer no local, e acaba acontecendo mais um terremoto. Mikichi também diz para o Mao que iria acontecer algo, e que ele deveria ir atrás de Chiho, e em meio a um portal, mais duas pessoas do outro mundo estavam indo até Amy e fala que deveriam se preparar para a batalha. Enquanto Chiho estava na rua, ela se esbarra em um rapaz, onde diz que vale a pena devorá-la, e se alimentar de seu desespero e ressentimento pelo Mao e a Amy. Um rapaz ia encostar nele, mas acaba sendo jogado, e de repente asas surgem de suas costas. O Mao estava por perto e vê destruições acontecendo, e voando no céu, repara no rapaz de antes. Ele se aproxima de onde o rapaz estava, e os dois se encaram, até que o Mao fala que ele era o general demônio chamado Lúcifer. Amy se pergunta de como ele estava vivo, mesmo depois de ter o atravessado com sua espada. Mas Lúcifer não estava sozinho, e com ele estava o Oba. De repente, Shiro é atacado por Lúcifer e logo começam a atacar Amy e o Mao, mas eles conseguem se defender e logo em seguida fogem. Mao fala que Lúcifer tinha se alimentado das emoções negativas das pessoas e por isso estava tão forte. Lúcifer os alcança e pergunta do porquê do Mao também não se aproveitar para recuperar seus poderes, mas Mao diz que não iria causar problemas ao mundo que o acolheu. Lúcifer acha bobagem e revela ter pego Chiho como refém e começa a atacá-los novamente, conseguindo acertar o Mao, mas ainda assim ele continua correndo, só que é novamente atingido por um tiro que Oba havia disparado. Mao segura a mão de Amy e conseguem se teletransportar até a estação de Sasazuka, e lá haviam várias pessoas.
Lucifer chega em um instante e perfura o peito do Mao e joga Chiho, mas Emi consegue pegá-la a tempo. Só que ele não ia parar por aí. Lucifer conjurou a magia, fazendo as pessoas entrarem em desespero após verem a ponte caindo, mas foi nesse instante que, de uma forma inesperada, o Mao aparece em sua forma de demônio, enquanto segurava a ponte com suas forças, que havia conseguido restaurar consumindo o medo das pessoas. Chiho acorda e vê o Mao na sua outra forma, enquanto ele pedia pela ajuda de Emi, que conjurou uma barreira em Chiho e logo começa a invocar seus poderes sagrados. Mao cria uma barreira mágica para que Emi pudesse lutar sem causar problemas a ninguém, começando assim a luta. Mas peraí, essa aí não. Emi vai para cima de Lucifer e os dois começam uma luta intensa, até que Shiro aparece em sua forma de demônio, após salvar Emi de uma explosão. Oba tenta atirar em Shiro pelas costas, mas Emi o impede. Eles voltam a se enfrentar, enquanto Mao estava colocando a ponte no chão. E assim que feita, ele fala para Chiho que iria terminar rapidamente com essa luta para que não se atrasassem para o trabalho, já que havia prometido ensiná-la a usar a máquina de servir sorvete. Chiho fica envergonhada e logo Mao começa a subir. Oba tenta se mexer, mas rapidamente o Mao para, e em um instante se aproxima de Lucifer, fazendo ficar todo borrado de medo. Mao começa a preparar seu soco e o acerta em Lucifer, deixando com o rosto todo deformado. E após toda essa confusão, Chiho pergunta quem eles são, e eles dizem a verdade. E como sempre, Emi e o Mao voltam a discutir. Emi fala novamente para Chiho que não tinha como ela e o Mao terem um tipo de relacionamento, já que vivem apenas brigando. Emi pergunta ao Mao se agora que recuperou seus poderes, ele iria voltar para Ente Asla, mas Mao diz que havia muitos trabalhos para fazer neste mundo. Os companheiros de Emi aparecem e vão até ela, e reconhecem o Mao e o Shirou. Emi e os outros vão até a casa do Mao, enquanto ele estava restaurando os edifícios que foram destruídos, além de mexer nas memórias das pessoas, para que não se lembrassem do que havia acontecido. Mais tarde, os companheiros de Emi já estavam partindo e o Mao e Chiho estavam no trabalho, e o Mao fala que poderia apagar as memórias dela também, mas ela apenas o chama de idiota. Em Ente Asla, algumas pessoas descobriram que Oba havia desaparecido e que Emilia e o Mao estão vivos em outro mundo, sendo tudo relatado por uma maga real. De volta à Terra, Lucifer, que agora tem o nome de Urushihara, passou a morar com o Mao e o Shirou, para que pudesse reunir informações sobre a magia do mundo em questão através da internet. Urushihara então demonstra que sabe usar o computador e liga até onde Emi trabalha, e ela acaba ficando furiosa. E enquanto todos estavam fora, Urushihara, que navega na internet, acaba descobrindo algo que o chama a atenção. Quando volta para casa, Mao acaba encontrando Urushihara desmaiado e ao seu lado tinha uma carta que havia uma foto peculiar de Miki, e o Mao resolve evitar vê-la. Urushihara mostra o que havia descoberto em uma sala de aula proibida, onde é possível conter magia no local, além de ouvir sussurros, risadas e passos à noite, podendo ter um demônio envolvido. O Mao vai até o local e percebe que era a mesma onde Chiho estuda, e quando de noite eles começam a investigar o antigo prédio da escola, já que a sala de aula proibida era apenas um boato sobre um aluno ter desaparecido na sala sem deixar rastros. Chiho conta sobre os 6 mistérios da escola, mas se contasse o 7º, iria ter sua alma tomada através de uma ligação do inferno, e de repente, o Mao recebe uma ligação de Urushihara, e isso deixa mais assustado. Ele diz que a sala é onde um portal foi aberto no passado e que seria possível o Mao restaurar seus poderes caso o portal venha a aparecer novamente. Eles então escutam um barulho que aos poucos começa a se aproximar, mas logo percebem que era Emi que estava os seguindo. Mas enquanto falava, eles acabam deixando para trás, só que ela ainda os segue furiosa. E do outro lado, eles estavam sendo observados. Os 4 então se reúnem e vão até a sala proibida, mas Shirou percebe que a porta havia sido usada há pouco tempo. O Mao abre e ao entrarem, eles notam um videogame que estava no chão, e nesse instante, Urushihara liga novamente para perguntar se encontraram algum videogame, e o Mao então percebe que aquele local era onde Oba e Urushihara estavam quando foram parar neste mundo, e saem do lugar irritados por tudo ter sido apenas para recuperar o videogame. Já em outro dia, quando volta para o seu trabalho, Mao nota uma garota desconhecida que acaba tropeçando na escada, mas ele a segura, no entanto, ela desmaia. Na manhã seguinte, uma pessoa tocava a campainha e eles pensavam que era a garota da noite passada. Mao abre a porta e ela fala que vai ser a nova vizinha deles, e o presenteia com macarrão, e o nome dela é Kamizuki Suzuno. Na casa de Emi, Emerald havia enviado alguns frascos de poder sagrado para que pudesse restaurá-los aos poucos. Mais tarde, Emi começa a stalkear o Mao, mas acaba vendo Suzuno junto de Urushihara e se pergunta se ela também é um demônio, e de fininho ela começa a observá-los mais de perto. Só que assim que Suzuno estava indo até seus aposentos, Emi corre para não ser vista e acaba caindo da escada e indo parar nos braços do Mao, mas acaba golpeando. Todos se reúnem e o Mao comemora por ser o novo chefe substituto do local onde trabalha, mas Emi apenas o caçoava, e isso fez com que Suzuno pensasse que eles têm alguma relação íntima. Emi fica irritada e pergunta se assim como Chiho, ela também estava atrás do Mao, mas Suzuno a puxa para fora de casa e diz ter ficado impressionada por Emi ter descoberto, mas Emi voltava a dizer para que ela não se aproximasse dele. No entanto, Suzuno já se sentia experiente o bastante e pede apenas pela assistência de Emi. Mais tarde, Emeralda contava a Emi sobre a investigação da igreja por trás do desaparecimento de Oba, e que talvez estejam procurando por ela e o Mao, e a fala para tomar cuidado pois poderiam mandar pessoas atrás deles. No trabalho, Mayumi avisa ao Mao sobre uma nova loja que vai abrir no próximo dia e que ele terá que lidar com tudo, e logo vai comer. Mas Chiho acaba vendo um obento que a Suzuno havia preparado para o Mao, o que deixa Chiho
Chiho louca de ciúmes. De noite, assim que saía de uma loja, Emi é atacada de repente, mas consegue revidar e já invoca sua espada sagrada e joga o rapaz para longe. E assim que sai da loja, ela é atacada por magia, mas se defende. Emi parte para cima do rapaz mascarado e o ataca, mas ele a detém novamente com magia, até que a espada de Emi diminui, o que a deixa encurralada depois de vários golpes. No entanto, o atendente da loja acerta uma laranja no rapaz que acaba indo embora, mas Emi não sabia quem era o rapaz que havia enfrentado, além de nunca ter lutado contra alguém que pudesse anular seus poderes mágicos. Já em outro dia, todos se reúnem na casa do Mao para comer, e Emi marca de ir fazer compras com Suzuno. Mao acompanha Chiho até sua casa e no caminho ela diz que seus pais o aprovam, e ele pergunta se não tinha problemas por ele ser um demônio, mas Chiho já sabia por Emi sobre o que ele fez, só que fala que já havia se apaixonado por ele antes, mas sem que percebesse, Suzuno estava ouvindo tudo enquanto os observava, e envergonhada, Chiho sai em disparada e Suzuno vai até a estação encontrar com Emi, mas Suzuno nunca tinha andado de trem, então Emi pergunta como ela já havia chegado lá na cidade, já que havia vindo de fora, e ela fala que foi através de um portal. Isso faz Emi perceber que Suzuno havia vindo de Ente Asla, gerando uma confusão nas duas, mas a verdade era que Suzuno foi alertada de que provavelmente Emi estava conspirando com o Mao, e Emi conta sobre ter sido atacada recentemente por suspeitar de Suzuno, mas acaba notando que não havia sido ela. Suzuno então revela que seu nome é Christabel, e que é a primeira interrogadora da reforma e que tinha ido procurar por pistas sobre Orbar Meyer, e pede para se aliar a Emi, para que pudessem derrotar o Mao e retornar para Ente Asla, mas Emi recusa por não confiar mais na igreja. E em seu trabalho, o Mao estava assustado ao ver Mayumi irritada por não haver clientes por causa do novo estabelecimento e deixa tudo sob as ordens do Mao. Um rapaz misterioso entra e o Mao já sente um mau pressentimento, até que ele descobre que o rapaz é o gerente do estabelecimento rival, e seu nome é Sarue Mitsuki, e o Mao tinha preparado um plano para obter informações para as vendas. Emi e Suzuno vão junto de Rika, que acaba sendo paquerada pelo Mitsuki no novo estabelecimento, e quando vão lanchar, Rika insistia em querer saber mais sobre a relação que Emi tem com o Mao, pensando sobre eles terem algum caso amoroso, o que acaba deixando Emi furiosa, mas Shiro, que estava lá, acaba ficando irritado por ouvir Emi falando mal do Mao, que do outro lado tentava pensar em alguma forma de atrair clientes, mas sofria durante essa dura batalha de fast food. Enquanto isso, Shiro conta uma história falsa para Rika, que no fim a deixa caidinha por ele, além de ter mais vontade ainda de ver o Mao, e vão até ele, e o Shiro conta o que soube, e o Mao começa a tentar diversas formas de atrair clientes, mas nenhuma dá certo, até que o Mao tem a ideia de decorar a frente com bambu, para que os clientes pudessem escrever seus desejos, já que é dia do festival Sasahata Tanabata, além de usar magia para chamar ainda mais atenção. No entanto, Suzuno apenas os observava com um olhar ameaçador. No dia seguinte, Mayumi pede para o Mao ir até o parque Fushima, ajudar a amiga dela com as vendas por causa de uma nova atração no local. E em sua casa, Urushihara fala que irá ter medo solto no local, por causa de uma casa mal assombrada que vai abrir no parque. E no quarto ao lado, Suzuno ouvia tudo, e logo ela liga para Emi avisando sobre ele estar planejando algo suspeito. No dia seguinte, Chiho, Emi e Suzuno se encontram no parque, e logo depois as três vão até a casa assombrada, mas acabam não tendo uma experiência agradável. Elas vão então para a exibição de répteis, e enquanto observava Emi se assusta e se esbarra em um rapaz que acaba deixando as chaves cair sem perceber. E enquanto saía de uma entrega, o Mao se confunde com algumas pessoas chamando por Sadao, mas na verdade era o nome do macaco que acaba o encontrando. Um tempo depois, algumas pessoas que se divertiam na piscina acabam fugindo assustadas ao verem que vários jacarés haviam escapado da jaula. E ao ver todo aquele pânico, o Mao se aproximava deles enquanto absorvia o medo das pessoas e convertia em magia, para assim poder controlá-los. Mas Suzuno o observava e pensava do porquê ele não aproveitar a crise para ganhar ainda mais poder. E de noite, quando se despedem, Suzuno acaba vendo um rapaz encapuzado que abre asas e desaparece. Logo depois, vemos um flash de Suzuno executando alguns homens após um envenenamento, e logo em seguida se encontra com Oba, que entrega a lista das próximas vítimas. Todos se reúnem novamente e começam a separar itens que a Maki havia enviado para colocar no bazar, e quando em outra noite o rapaz encapuzado apressa Suzuno para que impedisse o Mao antes que recuperasse seu poder. Mas Suzuno hesitava, pois odiava a ideia de ter que sujar suas próprias mãos, mas ela não tinha escolhas a não ser seguir as ordens da igreja. E enquanto voltavam juntas, Suzuno fala para que Chiho não se aproximasse mais do Mao. Isso faz Chiho perceber que Suzuno também veio de Ente Asla ao chamar Emi de Emília. Suzuno fala que o Mao pode vir a causar o caos futuramente e por isso irá apagar as memórias de Chiho, mas ela não aceita, pois não queria esquecer dos momentos que passou com todos que conheceu do outro mundo, e fala que o Mao não é cruel da forma que ela conhece. E Emi completa dizendo que luta por um mundo feliz, e por isso, diferente de Suzuno, ela não vai fazer sacrifícios. Quando estavam sozinhas, Emi e Chiho são atacadas pelo rapaz mascarado, mas Emi consegue proteger Chiho e logo invoca sua espada sagrada e parte para cima do rapaz, que acaba jogando Emi para longe. Enquanto Chiho procurava o celular para ligar para o Mao, o rapaz revela que é o Mitsuki, e ele começa a pressionar Emi com sua magia luz distorcida do decaído, e a espada de Emi volta a ter sua magia
magia anulada. Emi então percebe que ele na verdade é o arcanjo Sariel, e com um golpe rápido, Mitsuki acerta Emi intensamente. Chiho tenta ir até ela, mas Suzuno estava no caminho e acaba lançando a magia para Chiho ficar inconsciente. Em seu trabalho, Mal nota que havia perdido ligação de Chiho, e logo a mãe dela liga o agradecendo por cuidar dela, e fala que Chiho ainda não tinha chegado em casa. Ele então liga para Urushihara, que diz que o nome de Mitsuki não está na lista de empregados, e o pede para que rastreasse Emi, já que havia colocado um rastreador na bolsa dela, e logo percebem que haviam ido em direção à prefeitura. Mao pega uma vassoura e sai correndo na sua bicicleta, e no hospital, Ouba acorda. Shiro, que também estava no hospital, sai da sala e acaba vendo um policial que estava inconsciente, e sem que percebesse, o Ouba aparece por trás e o acerta um soco, além de pegar o cartão de identidade de Shiro. E no alto do prédio, Sariel pressionava Emi para que entregasse a espada sagrada, mas ela se recusava e continuava resistindo enquanto pedia para que deixasse Chiho ir embora. Mas Sariel apenas queria mantê-la como refém para atrair a atenção do Mao. Sariel se sente ofendido por Emi ter o insultado e volta a aplicar magia, fazendo-a se contorcer de dor. O Mao chega próximo do local, mas acaba não conseguindo passar por causa de uma barreira. E após sentir a presença do Mao, Sariel ordena para que Suzuno fosse derrotá-lo. Emi e Chiho tentam convencê-la a não ir, mas ainda assim ela salta do prédio enquanto pedia por ajuda para não precisar sacrificar mais ninguém. Mao se prepara e utiliza de seu poder mágico para quebrar a barreira, mas logo em seguida Suzuno aparece após cair em cima da bicicleta do Mao. Mas sem tempo a perder, ela começa a atacá-lo. Só que o Mao pede para que pudesse se despir e assim evitar de sujar seu uniforme de trabalho. Suzuno fica envergonhada e lança um ataque de vento que acaba tirando até mesmo a roupa de cima, deixando-a com ainda mais vergonha. Mao conta que já havia percebido quem ela era desde quando havia aparecido e começa a questioná-la sobre ter tido uma relação tão próxima de todos. Mas Suzuno acaba ficando irritada e o acerta um golpe poderoso, onde começa a se perguntar do porquê ele não a atacar. Mas o que o Mao queria era apenas poder salvar Emi e Chiho, e se aquece para ir até onde estava Sariel, que fica mais forte com o quão próximo da lua estiver. E o Mao também sabia que na verdade Suzuno queria que ele derrotasse Sariel, e ela o deixa passar. De volta em casa, Urushihara acaba recebendo uma visita inesperada, e era Ouba, que tinha ido chamá-lo para lutarem juntos. E novamente com Sariel, ele decide que iria extrair a espada sagrada de Emi, enquanto dizia que iria pôr as mãos em Chiho. Mas Emi pressiona quando fala que o Mao iria caçá-lo caso fizesse algo com Chiho, e enquanto isso, o Mao subia as escadas do prédio. E assim que chega, ele começa a intimidar Sariel, mas acaba sendo inútil. Sariel começa a atacá-lo com magia, e sem poder fazer nada, por não estar em sua forma de demônio, o Mao apenas resistia aos ataques. E um pouco depois, Ouba bebe um frasco do poder sagrado e começa a pronunciar uma magia. E enquanto isso, Suzuno pensava em causar pânico nas pessoas para que o Mao pudesse restaurar seu poder, mas Urushihara mostra que já era tarde para isso. Sariel começa a ganhar então ainda mais poder e o Mao acaba sendo puxado para o céu, e as pessoas na parte de baixo começavam a entrar em desespero, até que no hospital, Shiro se levanta em sua forma de demônio. Mas não foi apenas ele, o Mao também volta para sua forma demoníaca, e deixando Emi e Chiho aos cuidados de Suzuno, que pedia desculpas a Chiho. Urushihara, que estava junto de Ouba, pede pela bolsa de Emi e ele o entrega, pois Urushihara iria devolver para ela, o que faz Ouba perceber que havia sido enganado e acaba levando um soco e desmaia. Sariel entra em desespero por ter seu poder diminuído após Ouba ter sido abatido, mas ainda ousava enfrentar o Mao e dispara uma poderosa magia que acaba causando uma enorme explosão. Ele volta a atacar consecutivamente, mas o Mao desvia e rapidamente contra-ataca, o que faz Sariel perceber o quão insano é lutar contra o Mao. Sariel tenta usar Chiho de refém, mas acaba levando um soco e um poderoso chute, mas na verdade era o Mao que tinha usado magia de ilusão. Ele corre para pegar Emi, que tinha sido jogada, e acaba a deixando envergonhada quando diz que conseguia ver tudo. O Mao se aproxima de Sariel e invoca sua espada profana, enquanto Sariel pedia por perdão, mas no fim acabou sendo inútil. Logo depois, Shiro chega, mas estava um pouco atrasado, já que havia perdido tempo quando foi buscar seu manto no castelo. Além de que, também o Mao estava atrasado para o trabalho, e isso faz terminar em mais um dia em grande desespero. Enquanto isso, já em outro dia, o Mao contava a Chiho que precisava voltar para Inteazla, enquanto se aproximava dela e a dar um beijo. Mas a verdade é que era apenas um sonho que Chiho estava tendo com o Mao, mas ele não podia voltar, já que havia gastado magia reconstruindo a cidade e abrindo o portão para mandar Sariel de volta. Mas ele acabou indo parar no congelador de onde trabalha. E de noite, quando voltava para casa durante uma chuva, Mao esperava na faixa até que Emi aparece. E para tudo acabar da mesma forma que começou, Emi o entrega um guarda-chuva. O rei demônio, que tinha a ambição de governar Inteazla junto de seus 4 generais, teve seu castelo invadido pela heroína Emilia. E após uma pequena batalha, fugiu através de um portal mágico junto do seu general Alciel. E a heroína o seguiu. Após o rei desaparecer, a Federação de Cavaleiros deu fim às criaturas das trevas. E uma mulher de cabelos brancos entrou em seu castelo. Ela criou uma bola de energia após tocar em uma planta e se pergunta aonde o rei demônio errou. Ele foi transportado para a Terra, onde precisa viver uma vida humana, adotando o nome de Mao e trabalhando agora no McDonald's. E atualmente está muito calor em sua casa. Alciel, que agora se chama Shiro, tira Urushihara, que é o general Lucifer, de um dos armários. Ele o repreende por ser muito preguiçoso e não ajudar na casa. Mao deixa os dois discutindo e sai para trabalhar. Abrindo a porta, ele acaba derrubando a heroína Emilia. Ela levanta e zomba da situação do rei e de seus generais, que não possuem um ar-condicionado
ar-condicionado. Enquanto Mao discute com sua inimiga, ele sente uma presença estranha em uma parte do apartamento, mas ignora a sensação. Ele se despede de Emi e parte para o trabalho. Shiro planeja começar um emprego com turnos, mas avisa a Urushihara que a arrumação da casa estará em suas mãos e o ameaça para fazê-la. Mao fará um turno em seu trabalho junto de Shiro, que é uma humana com quem ele fez amizade. Ela elogia sua nova bicicleta, que foi paga por Suzuno, que é uma subordinada de Emi, que compensou a destruição da anterior. Suzuno conversa com Emi em seu apartamento do lado do de Mao sobre a compra da bicicleta, e Emi de repente sente estar sendo observada e se pergunta se o novo assassino do céu está atrás de sua espada sagrada, já que o último que tentou obtê-la foi o arcanjo Sariel, que atualmente tenta conquistar a chefe de Mao, sempre comprando muita comida da filial em que trabalha, mas como resultado acabou engordando. Enquanto trabalha, Mao se lembra da sensação que teve mais cedo. Em casa, Shiro tenta ensinar Urushihara a lavar as roupas, e a discussão dos dois pode ser ouvida no apartamento vizinho de Suzuno. Urushihara sente uma presença vindo do armário, mas Shiro não acredita que a casa tenha sido invadida e ordena que a roupa esteja lavada quando ele voltar do mercado. Terminando o trabalho, Shiro pede para ir até a casa do Mao, pois quer acender pequenos fogos de artifício junto de Suzuno. Ele reluta, já que não sente que seja um bom dia para uma visita. Enquanto aspira o chão, Urushihara vê uma pequena criatura e começa a persegui-la, mas quando começa a chover, ele tira a roupa do varal, que precisará ser lavada de novo, mas ao tentar colocá-la na máquina, um par de antenas sai da pilha. Urushihara grita e atrai a atenção de Emi e Suzuno, e também do Mao e Shiro, que estavam chegando em casa. A criatura era uma barata, e ela sobe no braço do Mao, que a atira para longe. Suzuno usa seu martelo de ferro, de luz, e a esmaga. De tarde, todos se reúnem para acender os fogos, e aquele ritual é algo em memória de ancestrais, e o Mao revela que teve pais que não sabem onde estão. De repente, um portal se abre, e uma maçã gigante e amarela é jogada para fora. Emi reclama de sempre acontecerem coisas estranhas quando está perto do Mao, e ele a ofende falando de suas roupas íntimas. Emi saca sua espada sagrada, e ao tentar cortar o Mao, ele se defende usando a maçã. A fruta então cria braços, que param a arma deixando todos chocados. A fruta então flutua e se abre, revelando uma pequena bebê, de cabelos roxos, que espirra e depois dorme. Depois de ser levada para dentro, ela acorda e se apresenta como Alas Ramos. Ela espirra de novo e uma lua se ilumina em sua testa. Ela não sabe onde é sua casa e diz que seu pai é o Mao Satan, e aponta para ele. Todos ficam surpresos, e principalmente Shiro e Shirou, e Alas completa dizendo que Emi é a sua mãe, a deixando em choque. Os dois tentam negar, mas Alas começa a chorar e abraça Emi a chamando de mãe, e após relutar, ela a abraça de volta e a acalma. Ela finalmente dorme e ficam se perguntando como ela reconheceu Mao como Satan. Ele explica que talvez Alas tenha ouvido seu nome de alguém que a mandou para lá. Emi fica se perguntando se alguém virá para o mundo humano em breve, e eles descartam o envolvimento de Sariel, pois Alas não é um nome sagrado e sim da região de humanos que vivem em Teasla. Eles precisarão então ficar com ela até que seu responsável apareça. Suzuno se oferece para cuidar dela, mas o Mao fica apreensivo pensando em alguma coisa e decide cuidar de Alas em sua casa. Depois da escola, Shiro traz algumas compras para Shirou, que está muito cansado. Alas finalmente dormiu após chorar a noite toda, pedindo pela sua mãe. As compras são utensílios de bebês, e Suzuno aparece para entregar marmitas e Urushihara acaba fazendo barulho. Alas acorda chorando e chamando seu pai. Shiro troca sua fralda com habilidade e se apresenta junto de Suzuno para a pequena, que as chama de irmãs. No trabalho, Emi explica para sua amiga que uma parente do Mao a confundiu com sua mãe e não para de chamá-la assim. Ela entrega ingressos de um parque de diversões para a criança e se diverte. Shiro e Suzuno levam Alas para o trabalho de Mao, onde ela se anima e grita por seu pai, que fica envergonhado. Mayumi, a chefe do Mao, o lança um olhar mortal e depois de recepcionar Suzuno, segura a criança no colo pedindo para falar com Shiro e Mao. Sariel fica arrasado ao ver a cena, achando que o bebê é de sua amada Mayumi. Ela dá uma bronca em Mao e Shiro pelos rumores que podem surgir pelo descuido dos dois. Depois libera Mao para que cuide de sua filha naquele dia. Ele pede ajuda de Shiro para resolver a situação, e ela chora emocionada com a confiança dele e concorda. Mayumi retorna para a sala e entrega alguns ingressos de um parque para os dois. E agora todos juntaram entradas e planejam ir no local para animar Alas, que exige que seu pai e sua mãe vão juntos dela. Shiro apoia a decisão e de noite Emi fica envergonhada por ter que sair com Mao. Ela recebe uma ligação de sua aliada Emeralda, que também não conhece nada sobre humanos ou demônios encontrados em maçãs, mas promete investigar a respeito. Na casa do Mao, Shiro está preocupado com a segurança de seu mestre e Alas durante o passeio. Suzuno promete que vigiará Urushihara caso o general queira ir segui-los. Enquanto Mao leva Alas para o parque de bicicleta, uma mulher de cabelos brancos observa de longe fazendo seu anel brilhar, e ao mesmo tempo a lua na testa de Alas também se ilumina. Shiro veio vigiar os três no parque e se encontra com Shirou os observando. Eles veem Emi bem arrumada e se aproxima de Mao e Alas. A amiga de Emi, chamada Suzuki, se junta aos dois observadores, pois também está curiosa com aquele encontro. Os três se dirigem até o metrô, e enquanto isso, um homem com cavaleiros atravessa um portal enorme indo para o mundo humano. Mao, Alas e Emi vão até uma loja de chapéus, e Emi pergunta até quando Mao pretende cuidar da criança. Ele responde que pode ser até os pais dela voltarem, ou até ela virar adulta. Ela escolhe um chapéu com a faixa amarela, e o Mao comenta que provavelmente seus exércitos foram dizimados, e ele não teria motivo para voltar a Teasla. Eles se encaminham para o parque e continuam sendo seguidos. Suzuki provoca Shiro
sobre o motivo dela estar ali, deixando-a envergonhada. Alice se interessa em ver uma atração teatral e dessa vez Amy paga o ingresso. Durante a apresentação, Alice começa a ficar séria comentando que todos caíram da árvore. Ela comenta que sua mãe a pegou e fugiu, e a lua em sua testa se ilumina, e ao saírem da apresentação às pressas, Alice acaba desmaiando. Mal sai para pegar uma bebida e a mulher misteriosa de cabelos brancos se aproxima. Ela se agacha perto de Alice e restaura sua força com seu anel. Amy fica assustada e abraça a criança. Ela comenta não ser uma inimiga e sabe o nome de Alice. Ela alerta que já notaram um fragmento de Yesod na testa dela e Gabriel, junto do seu regimento celeste, estão a caminho. Mal chega com a água, mas a mulher já sumiu, e Amy o soca por não perceber a presença estranha. Urushihara e Suzuno conversam sobre o portal que sentiram, e enquanto isso os 3 perseguidores alcançam Mao e Amy. Shirou está muito esgotado por ver tudo que seu mestre tem gastado durante o passeio. Os dois, junto de Alice, tiram a foto familiar e depois entram na roda gigante, sendo seguidos por Shirou e Suzuki, que acabaram tirando uma foto de casal por acidente. Amy questiona Mao sobre o motivo de cuidar de Alice, e depois de relutar, ele explica que antes de se tornar rei demônio, seu clã foi derrotado por outro muito violento. Seus pais morreram no acidente e ele foi salvo por um anjo. Conforme se curava, ele entendia que não fazia sentido um anjo ajudá-lo, e perguntou o motivo. E ela lhe disse que foi por nunca ter visto um demônio chorando antes. E com ela, o Mao aprendeu sobre o reino dos humanos, e talvez até sem intenção, o anjo tenha provocado a invasão do rei em Inte Asla, e o símbolo que ela deixou em Satã no dia que sumiu foi uma lua igual à da testa de Alice. A pedido dela, após conquistar o reino humano, ele plantou a pequena lua em um vaso. Ele acredita que Alice saiu de lá, então é a sua responsabilidade. Amy comenta sobre a mulher novamente, sobre a cavaleira de Yesod, deixando Mao em choque. Ele bate em sua cabeça e comenta que Alice pode ser a reencarnação de Yesod. Descendo do brinquedo, Amy compra a foto familiar dos 3, deixando Alice feliz. Eles recebem uma ligação simultânea de Urushihara e Suzuno, que estão em apuros. Suzuki liga para Amy pouco depois de descerem da roda gigante e informa para eles voltarem para casa. Shirou se despede e ela lhe entrega seu número para caso precise de ajuda. Ela olha a foto do casal que tiraram e fica envergonhada. Chegando em casa, Urushihara e Suzuno estão rendidos pelos guardas de Gabriel, que pede para levar Alice e a espada sagrada de Amy. Alice se nega a ir com ele, pois foi quem levou seus amigos da árvore. Mao fala que não vai entregá-la e Gabriel lança um raio de poder nele, o jogando contra a parede, pedindo mais uma vez a guarda de Alice. Ele se recusa e diz que transformará a pequena em uma herdeira quando recuperar seu trono. Ele ameaça atacar o Mao de novo e Shiro se coloca entre os dois. Ela começa a chorar, implorando para que ele não leve Alice. Gabriel fica tenso por vê-la chorando e recua, prometendo buscá-la no dia seguinte. O grupo se reúne e precisa armar um plano para se defender contra o anjo, e o Mao pede para Amy dormir ali naquela noite. Shiro é levada para casa por Shirou e o Mao comenta com Amy que caso Gabriel os ataque, ela precisa estar lá para ajudá-lo. Shirou volta para o apartamento de Suzuno, que está junto de Urushihara. Eles dividiram os grupos assim para que Amy passasse a noite com Alice, e Suzuno nos explicou mais cedo sobre a lenda da árvore da vida, que sustenta o mundo, e os seus frutos são chamados de Séfira, que são componentes importantes dele. Yesod, por exemplo, governa o mundo não físico, sendo o número 9. Seu guardião é o arcanjo Gabriel, e a falta de fruto causa desequilíbrio. Suzuno, ao contrário, não acredita muito na lenda, e nem que precisariam devolver Alice. Mao vai lutar por sua filha, pois acredita que seus súditos fariam o mesmo em seu lugar. Os dois se preparam para dormir, e enquanto Suzuno pergunta para Shirou qual o real motivo do exército demônio querer dominar o mundo, Shirou dá uma resposta que Suzuno não entende muito bem. Alice está deitada ao lado de Amy, muito feliz vendo a foto que tiraram. Eles guardam ela perto do travesseiro, e ao apagar a luz, Emily nota que está muito perto do Mao, pois a criança os agarrou. Ela pede para o seu pai contar uma história, e o conto é uma versão mais leve da vida do Mao, até se tornar rei e viver feliz para sempre. Alice dorme e Amy pergunta qual foi o destino do rei, e questiona por que ele queria outro país, se já tinha o seu. O Mao corta o assunto e os 3 dormem abraçados. Ao acordar no dia seguinte, ela sorri ao ver Mao e Alice. Gabriel a cumprimenta do seu lado, e ela se movimenta assustada, apontando a espada sagrada para ele. Gabriel diz que quer apenas conversar, mas Amy persiste em ameaçá-lo. O Mao acorda com a barulheira e toma um susto ao ver o anjo. Ele abraça Alice e Gabriel explica que precisa levar a criança ou a espada. Ele conta que os dois foi roubado e fragmentado, e que os 2 itens que almeja são os fragmentos do Yesod na mão de cada um. Amy olha para o cabo da espada, vendo o fragmento púrpura nela. Com a distração, Gabriel agarra a ponta da espada, impedindo-a de atacá-lo. Shirou começa a chamar o Mao do lado de fora, e ele coloca Alice no chão, implorando para não levá-la. Ele oferece sua cabeça no lugar de sua filha, e Amy o repreende, pois ela quem quer derrotá-lo. Gabriel não vê outra escolha a não ser usar a força. Ele começa a sufocar o Mao, e Alice se coloca na frente do seu pai para defendê-lo. A lua em sua testa se ilumina, e ela vibra de poder, lançando um ataque poderoso contra Gabriel e voando sobre ele. Amy se levanta e usa suas botas divinas para perseguir os dois. Amy manda Gabriel largar sua filha, e ele a atira para longe, mas recebe outro ataque dela que o derruba. Ela está perseguindo ele e saca sua espada para se defender. Amy reconhece a arma como Durandal, e ele voa até atrás de Amy e corta sua espada sagrada. Mao pede para que Suzuno o leve até o local da batalha, mas os cavaleiros de Gabriel apareceram para ameaçá-los. Urushihara ordena que eles se afastem e graças à sua antiga posição como maior arcanjo
anjo. Eles obedecem. Enquanto Gabriel ameaça Amy, Alas pergunta se sua mãe gosta de Mao e ficará com eles até o fim, e Amy confirma. Mao é jogado no meio da batalha por Suzuno, e ele agarra Gabriel, pedindo para Amy cortar os dois no meio. Ela se recusa e Gabriel os afasta, fazendo com que ele caia. Alas salva seu pai e se despede por hora, já que tem a confirmação de que ficará para sempre com seus pais. Ele voa e desaparece no céu. Gabriel se prepara para atacar Amy, mas ela se equipa com a armadura. A batalha tem início e os dois trocam golpes no céu, até que Amy parte Durandal no meio. Ele recua, mas Amy questiona o motivo de querer juntar as peças de Yesod só agora. Ele ri e comenta que um dia ela entenderá, falando também algo que a deixa chocada. Gabriel vai embora e todos ficam desapontados. Amy conta o acontecido para Shiro, se culpando, e ela tenta consolar. De repente, Alas aparece no colo de Shiro, mas Amy continua meio triste. Ela explica que Alas se uniu à sua espada e armadura, e ela aponta para sua filha que se desintegra, se tornando sua espada sagrada. Shiro questiona por que ela não contou aquilo para o Mao, que está tão triste que nem consegue trabalhar. Ela diz que é bom ele entender como é perder algo, e sua única preocupação é como vai matá-lo, forçando Alas a atacar seu pai. As duas encontram o Mao fazendo uma fogueira triste na frente de sua casa, e Amy invoca Alas e explica que só fez isso pois ela queria ver o pai. Mao se emociona e chora, ficando irritado com a reação das duas. Ele grita dizendo que já sabia daquilo, disfarçando seu constrangimento, e leva sua filha para dentro. Amy se recorda das palavras de Gabriel. Ele a disse para priorizar a segurança do mundo, já que uma segunda calamidade do Rei Demônio não pode acontecer. Gabriel reclama da situação, comendo junto de Sariel, e ele diz que não sabe onde está a outra asa. E Sariel diz que a localização é óbvia, apenas se observarem quem roubou Yesod, já que foi a filha Layla e a mãe de Amy. Mao ri malignamente até ser surpreendido por Shiro. O álbum de fotos dele com sua filha cai no chão e ela chama para uma reunião. Kisaki informa que no dia seguinte o restaurante vai fechar para ficar em manutenção. E isso deixa o Mao chateado com a notícia, e ao chegar em casa, tem uma nova surpresa. A proprietária pediu para saírem do local, que ficará em manutenção. Suzuno vai para a casa de Amy e Urushihara e Shiro estão muito abalados com a notícia, e assim que Mao conta do seu desemprego, a situação piora. Eles receberam uma caixa da proprietária há 2 semanas, e Amy abre sem relutar. É uma fita e Shiro oferece sua casa para assisti-la, já que possui um aparelho. A mãe deles os recebe com gentileza e Amy e Mao se apresentam. Ao passar a fita, eles veem um vídeo da proprietária no Egito. Ela os informa que arrumará os danos do apartamento e em troca, a sua sobrinha precisará da ajuda deles para trabalhar em uma cabana na praia. Eles poderão morar com ela até que as obras fiquem prontas. Mao aceita o trabalho, já que o pagamento é muito bom e ainda promete que levará mais ajuda. Ao contar isso em casa, Urushihara reclama pois não quer trabalhar. Alas diz para não serem maus com o tio Lucifer e chorando, Urushihara diz que vai se esforçar para ser melhor que o Mao no emprego. A mãe de Shiro gostou muito do Mao e até afirma provar que sua filha se apaixone por ele. Ela também não vai impedi-la de ir para casa na praia caso queira. Mao conta em seu trabalho que já arrumou um novo emprego por um certo período. Ele volta junto de Shiro e no caminho se encontram com Sariel. Ele está se lamentando pois a lanchonete fechou e fica irritado por não terem avisado, mesmo ele não aceitando se juntar a Gabriel. Shiro pergunta o que aquilo significava e ele conta que Gabriel pediu seu auxílio e que ele veio pegar a espada sagrada, mas não sabe a sua localização e nem que estava no formato de uma criança. Kisaki aparece e ao ver que Sariel está importunando Shiro, o proíbe de vir ali por um tempo. Mao também não sabe onde está a espada e Shiro repreende, pois ele é o pai de Alas. Ela afirma que queria que todos se dessem bem e comenta que já que não é capaz de lutar, vai se esforçar muito para merecer a confiança que Mao tem nela. Todos vão juntos para a praia e se dirigem até o trem de embarque. Mao quer saber como Amy vai deixar seu trabalho para a viagem e ela explica que pegou uma folga e que apenas está indo pois foi convidada por Shiro. Ao chegarem, as meninas vão até a loja de conveniência para comer alguma coisa e Shiro aproveita para agradecer Amy e Suzuno por virem. Ela alerta sobre o que descobriram de Sariel no dia anterior e conta que veio para ficar perto de Alas. Amy abraça Shiro, agradecida com a preocupação. Saindo da estação, elas ganham uma carona de Amane, a dona da cabana na praia. Nas apresentações, ela confunde Amy com a esposa de Mao. Chegando, eles entram no alojamento e ficam maravilhados com o tamanho e a presença do ar-condicionado. Do contrário, a cabana de Amana está muito suja e velha, mesmo que vá abrir já no dia seguinte. Mao pede um bônus e avança na limpeza do local, ordenando que seus generais façam o mesmo. Amy e Shiro se oferecem para ajudar, e o Mao pede para que Amy vá fazer compras. E Shiro trabalha limpando o bebedouro, enquanto Alas fica aos cuidados de Suzuno. E nesse tempo, até Urushihara está ajudando, limpando os bancos. Alas mostra ao seu pai o castelo de areia feito por Suzuno, que possui uma arquitetura incrível. Ele tem uma ideia e pede para que ela faça um castelo perto da loja. No final da tarde, eles já conseguiram limpar a loja e de noite se divertem com os fogos de artifício na praia. Eles avistam luzes na água e a Mani conta da lenda de navios naufragados fantasmas que tentam afundar outros. Eles se assustam ao ouvir um barulho alto e a Mani os tranquiliza, explicando que se trata da sirene do farol, avisando sobre neblinas. Alas chora com muito medo e a neblina já tomou conta da praia. E com isso, Shiro parece ter visto a sombra de uma criatura no ar. A Mani levou as garotas para uma pousada diferente e Amy avisa ao Mao que depois disso a proprietária saiu no meio da névoa sozinha. Eles escutam a sirene novamente e Shiro mostra ao seu mestre que tem alguma criatura escondida na neblina do lado de fora. A criatura se aproxima e cai no chão. Os três saem para investigar e encontram um ciclope caído. Ele choraminga, dizendo que foi atacado por uma humana. Atrás do ciclope, uma besta demoníaca aparece. Eles tentam se comunicar com os dois
dois na língua demoníaca, mas um redemoinho gigante agarra a um dos demônios, levando-o para o céu. Ele retorna e faz o mesmo com o Ciclope. Os três teorizam que talvez seus súditos tenham vindo os buscar, mas Orochimaru discorda, já que os dois pareciam muito abatidos. Já do céu, um demônio em forma de pássaro cai, e é reconhecido por Mao como Kamil, um de seus aliados, e ele está ferido. Uma névoa se aproxima de novo e Mao e Shiro arrastam Kamil para dentro da casa, enquanto Orochimaru usa suas asas para afastar o redemoinho. Ele gira violentamente ao redor da casa, até parar, e a neblina se dissipa. Kamil reconhece Lúcifer ao usar suas asas, e depois se dá conta que está diante de Alciel e Satã. Chorando emocionado, ele pede desculpas, pois não pode defender o reino dos demônios, que está em caos lá em Ente Asla. Ele se ilumina e regride para a forma de um pequeno passarinho adormecido. No dia seguinte, eles são acordados cedos por Amane, para ver o nascer do sol. Kamil era um de seus subordinados que ajudou na invasão de Ente Asla, liderando os demônios, e o Mao se questiona do porquê ele estava no reino humano agora. Mais tarde, após verificar a saúde de Kamil, Mao e seus generais partem para o trabalho na cabana, que está muito movimentada. Eles estão ficando sem ingredientes e as mesas começam a reclamar. As garotas aparecem e começam a ajudar. Shiro fica no atendimento dos clientes e Suzuna ajuda na cozinha. Amy explica que deixou Alas em casa dormindo no modo espada, e o Mao vai receber a máquina de raspadinha encomendada por Shiro e aproveita para falar mais suspeitas sobre o ataque do dia anterior. Ele acredita ter sido um anjo, apesar de um demônio ter mencionado um humano, e o Mao comenta que o único que poderia ser é Oba. Já de tarde, a loja tinha acalmado, e o Mao agradece a ajuda de Shiro e elogia seu biquíni. Amane pressiona para que ele agradeça a Amy e Suzuno também. Ele o faz, mas não vê motivos para elogiar a heroína. Enquanto Amy limpa a máquina de raspadinhas, Orochimaru pergunta sobre Oba, o traidor de Amy que foi preso por posses de armas e danos morais, após ser derrotado por Lúcifer. Ele comenta que teve duas razões para se aliar a Oba. A primeira foi por salvar sua vida, e a segunda foi pela garantia de ter sua relação com o paraíso intermediado por ele, já que o reino dos demônios tinha sido destruído e ele não podia ficar no humano, então só lhe restava retornar ao céu. Orochimaru revela que Oba fazia parte da igreja que sediou os armamentos da heroína. Ele sabe que são feitos de um fragmento de Esod e seria usado na troca pelo paraíso, só que agora é difícil de acreditar que ele estaria quieto, preso no mundo humano. Alas acorda do seu sono e seu pai mostra Kamil para ela. Enquanto ele explica sua relação com o demônio em sua corte, Alas fica tentando abraçá-lo. Ele bate na parede fugindo e aumenta de tamanho. Amy questiona o motivo de não ter sentido a presença demoníaca dos aliados de Mao na noite passada e nem de quem os derrotou. Mao fala que quer ir ao farol investigar e ele apresenta Shiro e Amy para Kamil, que pergunta o motivo dele ter se aliado à heroína e sua espada sagrada. Ele afirma que nunca imaginaria trabalhar junto de Amy, mas aconteceu. Mao questiona Kamil sobre todo o acontecido do dia anterior e também sobre o que seria a espada que ele portava. Amane bate na porta, o chamando para ajudar na cabana. Depois que ela se afasta, Kamil conta que foi aquela mulher que os derrotou na praia com a força de uma deusa demônio. A cabana lucrou muito naquele dia e Amane tira uma foto de recordação com as garotas. Mao se recorda da acusação de Kamil contra ela. Ele recebe um e-mail de Amy, o chamando para ir ao farol à noite. Mao e seus generais se reúnem junto dela no farol e Amy trouxe caminho que revela um estranho acontecimento que passou. Um humano visitou na capital dos demônios e ele disse que quem ganhasse a espada sagrada teria supremacia sobre todos os mundos. Depois desse discurso, os habitantes se dividiram entre radicais e pacíficos. O humano estragou o equilíbrio entre os dois grupos e além disso foi descoberto a existência de uma espada sagrada. O humano em questão é Oba. Ele levou os radicais com ele e sumiu. Amy quis discutir aquilo no farol para que Amane não soubesse, já que pela história de Kamil, ela seria perigosa. Kamil seguiu as instruções de Oba e acabou vindo para o Japão em busca da espada. Além disso, vários rebeldes chegaram no meio da noite e Amy afirmou que mesmo que Amane seja forte, eles não podem deixar a proteção da praia em suas costas e que ela e Mao devem se responsabilizar. Ela saca sua espada e Alas confirma que também vai se esforçar. Kamil conta que tem um plano para agir contra o exército. Ele tenta explicar a função de sua espada negra, mas um portal se abre perto do farol. Lúcifer nota que são cerca de 1000 demônios a caminho e Amy parte na frente para enfrentá-los e empunha Alas para atacar. Shiro corre para buscar a espada de Kamil, mas Amane aparece e joga o objeto para Mao, o desafiando a mostrar do que é capaz. Assim que a empunha, a espada e o céu se iluminam de vermelho. Amane volta para perto de Suzuno e Shiro e ela os manda permanecerem ali. Amy começa a trocar golpes com os demônios que ao serem cortados parecem se multiplicar. Eles pulam sobre ela e usam a onda de luz para dissipá-los. Amy continua atacando até que o demônio líder do grupo segura um colar de Esod que se liga a Alas, revelando a sua identidade. O demônio começa a avançar para cima de Amy, que já se transformou. Ela corta a unha do demônio, que não recua. Amy estava tentando evitar matar as criaturas, mas não sabe por quanto tempo poderá durar. De repente, entra a neblina. Mao comenta que é um insulto do líder querer servir ao novo rei demônio além dele. O líder fica em choque ao reconhecê-lo junto de seus generais, e ele explica que fingiram ser enganados pelos humanos para tentar recuperar a espada, mas aquilo foi feito sem a permissão de Kamil. Ele pede inúmeras desculpas e deixa Amy ver o pingente de Esod que possui, que se trata de um cristal de ligação, que permitiu que eles encontrassem Alas. Mao dá suas ordens finais, ordenando que o líder una forças com Kamil e retorne ao mundo dos demônios, anunciando que o rei Satã está vivo e acumulando forças, já em posse da espada sagrada. E ele abraça Amy ao dizer isso. Ele entrega a espada negra de Kamil para seu dono e o envia junto do exército para
para organizar as coisas em seu reino. Emi ordena que ele a solte e ilumina seu rosto para afastá-lo. Os dois unem forças e Emi desconecta o portal mágico do mundo humano e Mao termina de fechá-lo junto de seus generais. A névoa se dissipa e Suzuno junto de Shiro procuram pelos 4 no mar. Os generais e seu rei perderam seus poderes e Emi precisou trazê-los sozinha até a praia. Ao voltar para a cabana, Amane os dispensa de seus serviços agradecendo e Shiro aponta para uma sombra de criança dentro da loja. Eles olham para a água e veem muitas sombras. Amane explica que ali é o único lugar onde os mortos podem vir e lavar suas almas. Ela e seu pai são os guardiões do local, porém devido ao poder mágico dos 4, o lugar foi abalado e as almas estão quase perdendo sua forma humana, e por essa razão eles devem partir. Ela estala seus dedos, fazendo uma forte ventania, afirmando que é filha de Bina da Terra. Após a poeira baixar, a cabana, Amane e todas as sombras desapareceram, e nisso envelopes caem do céu para cada um deles com um pagamento prometido. O grupo passa pelo local e Emi pergunta como Mao e seus generais obtiveram poder para se transformar no dia anterior, e tudo isso foi graças à espada de Camille, feita de um chifre de Mao, decepado pela heroína na última batalha, e nisso ele entrega para Emi um fragmento de Yesod presente também na espada. As obras no apartamento de Mao acabaram e Urushihara comenta que ele deveria arrumar um emprego já que o Mac ainda está fechado. Shiro critica sua hipocrisia e Shiro chega e oferece uma vaga de emprego para Mao. A mãe de Shiro leva o rei e seus generais de carro até outra cidade. A mãe dela foi atacada por um urso, mas não se machucou muito. Os ajudantes da colheita se assustaram com a situação e saíram do trabalho, e agora eles precisam de pessoal para concluí-la. Shiro nota um prédio em forma de capa, que se trata de um museu sobre as aparições do monstro. Ele conta que essas criaturas são yokais nativos do Japão desde a antiguidade. A mãe de Shiro conta que toda a área em volta pertence à sua família, sendo então uma plantação enorme. Ao chegarem, Shiro começa a mostrar a casa da sua tia, que é muito grande. No almoço, eles conhecem a família dela e a avó também se apresenta, já recuperada do ataque. A tia de Shiro provoca ela sobre Mao, a deixando irritada, e o Mao comenta que está feliz por poder ver outros rostos. Eles são levados até o campo e informados sobre os locais das verduras. Os três já começam a trabalhar arrancando ervas daninhas e no fim da tarde estão exaustos. Antes do jantar, Shiro sugere que eles vão até as termas presentes no hotel. Porém, ao chegarem lá, acabam encontrando Alas junto de Emi e Suzuno. A criança chamou Mao de pai, deixando a mãe e o primo de Shiro confusos. Eles inventam uma história para disfarçar a presença das três, e a mãe de Shiro dá uma bronca em Mao por não trazer a criança desde o início. Emi pede desculpas pelo inconveniente e pede para que ela e Suzuno trabalhem na colheita também. De noite, Shiro chama Mao para conversar e os dois vão caminhar pelo campo, e o Mao fica surpreso com o céu estrelado. Shiro queria falar sobre Emi, e ela conta que o motivo dela ter vindo para trabalhar junto dele é que se sente estranha por Mao vir até aquela fazenda, e isso se deve ao fato de Emi vir de uma família de fazendeiros e tal comportamento de seu inimigo mexeu com ela. Os dois voltam para casa e Shiro agradeceu pela companhia de Mao, mas no caminho uma criatura parece os seguir. Emi aparece na madrugada seguinte, acordando Mao e seu general, e Suzuno já se juntou à cozinha da família. Urushihara apanha para levantar cedo e a colheita tem início. Mao e Emi dividem uma estufa de berinjelas e Shiro ficou em casa cuidando das crianças. Durante o trabalho, Emi explica que colher vegetais cedo no verão é correto, já que de manhã eles possuem mais nutrientes. Ela conta que se não colherem tudo naquele dia, na manhã seguinte os vegetais terão crescido de forma absurda, ficando ruins para o consumo. Emi nota a expressão de culpa em Mao, já que os demônios destruíram os campos de seu pai. Ela não quer a pena dele, já que isso faria sua sede de vingança oscilar. Mao e Shiro ficam entediados na parte da tarde, onde não possuem serviços da colheita, então pedem algum trabalho para a avó de Shiro. Ela os manda levar os netos para ver a mãe, enquanto Urushihara ficou em seu quarto. O grupo leva o pequeno para sua mãe e começam a conversar. De repente, ela pede para que façam silêncio e se abaixem. Eles o fazem e percebem um enorme urso próximo à plantação. Eles começam a descer o caminho devagar, mas o primo de Shiro começa a chorar, atraindo a atenção do animal. Enquanto Shiro evacua o resto do grupo, Emi e Mao ficam para trás para deter o urso. Ele se assusta com um carro e avança sobre Emi, que o segura dando um golpe e o derrubando no chão, apenas com os braços, deixando assim a família de Shiro em choque ao ver aquilo. A notícia se espalha através do jornal, e agora vários fotógrafos estão atrás de Emi. O primo de Shiro agradece por ela ter salvo sua esposa e filho, mas ela não deu detalhes do ataque para a imprensa e Suzuno sugere que isso é pela amizade de Emi com Shiro. Ela está sendo chamada de matadora de ursos por Shiro e Shirou, e fica irritada com a situação. Ele e seu general foram para o campo junto com o tio de Shiro, que revela querer entregar tudo para seu filho administrar, mas não consegue fazê-lo vendo o esforço dele e sua esposa no trabalho. Os lucros estão triplicados devido aos painéis solares que foram colocados perto da plantação. O Mao compara aquilo aos seus súditos, demônios que quando carregados de energia não precisam comer. Voltando para casa, eles conhecem Honda, presidente da associação vizinha. Ele os informa sobre os roubos nas plantações de frutas que vêm ocorrendo na região. O grupo não tem como patrulhar uma área tão grande para vigiar os legumes, mas Mao comenta que o carro que viram de tarde seria um veículo discreto ideal para o contrabando, e já que estava na plantação, ele deverá atacar naquela noite. Mao não quer perder a ajuda da família Sasaki para protegê-los, e ele começa a planejar as rotas de vigia, e a
avó de Shiro chega, mas tendo ouvido a conversa, ela promete que não irá revelar o plano. Ela os ajuda fazendo um mapa da fazenda e marcando as estradas em que o carro poderá passar, reduzindo assim os pontos de vigia em apenas 2. Urushihara, no entanto, aponta para um objeto que é fácil de roubo e que destruiria a plantação se sumisse. Já que eles notam que o alvo do ladrão também são os painéis solares, eles se dividem na vigia e Mao fica junto de Suzuno e logo em seguida o veículo passa. Eles se abaixam e o Mao acaba encostando na parte de cima de Suzuno, deixando assim ela irritada. Eles veem o veículo parar e um homem desce, pegando a melancia e voltando para o carro. Por sua visão mágica, Suzuno conta para Mao que são 4 pessoas. Mao informa a Emi sobre o que viram e o carro se aproxima, e então dele descem 3 homens equipados. Eles começam a desmontar um painel, mas Shiro os surpreende. Um deles corre para atacá-lo, sendo facilmente nocauteado e pego. Os demais fogem com o carro e Emi voa atrás deles. Urushihara conta tudo para o Mao e Suzuno, falando sobre a rota que o carro vai tomar, alertando também Shiro para chamar a polícia. Os ladrões se assustam com a figura de uma mulher de kimono na estrada e batem o carro em alguma coisa. Eles ficam assustados achando que é um fantasma. Um deles acaba descendo para ver e encontra Suzuno segurando o carro com as próprias mãos. Ela levanta a frente do veículo e os ladrões ouvem um barulho no teto, que após alguns impactos se abre, mostrando a cara de Emi cheia de raiva. Um dos ladrões sai correndo de medo e acaba impedido por Mao, que tomando sua forma demoníaca, o segura pela cabeça. Quando a família de Shiro chega, os assaltantes já estão sendo levados pela polícia e a avó de Shiro fala para seu neto agradecê-los, já que mesmo que tenham poderes, eles os usaram para defender a família. Depois que voltam para casa, Mao e seus generais recebem, além do salário, um carregamento de vegetais e frutas. Urushihara lê uma notícia sobre os ladrões que, segundo a investigação, só roubaram para se divertir e também afirmavam ter visto demônios quando foram capturados. Enquanto vê a notícia no jornal sobre o assalto na fazenda, Emi recorda de questionar Suzuno sobre como Mao conseguiu se transformar, mas provavelmente ele absorveu a energia do museu de Kappa, se alimentando do medo das pessoas sobre essa criatura. Só que de repente, Emi recebe uma ligação de Emeralda que pergunta se Layla, sua mãe, não apareceu por ali. E com isso finalizamos mais uma parte, pessoal. Comenta aí se vocês querem a continuação e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!